Bora falar então aqui sobre o RVA, né, que é a equação da contração volumétrica. Então, no vídeo de antes a gente viu sobre a RTA, né, que é o requisito térmico da alimentação, agora seria o requisito volumétrico, né. Então, é a condição que garante que o volume de metal líquido disponível no sistema de alimentação, né, que seria os maçalotes, canais, alimentadores, seja suficiente para compensar toda a contração volumétrica do metal, né, durante a solidificação. Ou seja, então, meu sistema de canais alimentador tem que ter volume, né? Então, não adianta só atender o meu requisito térmico se meu maçalote não tem volume de metal, né, para compensar as contrações. Então, o RVA, né, ele responde à pergunta: existe metal líquido suficiente para preencher o volume que a peça perde ao solidificar? Então, essa é a pergunta que se deve fazer, né? Então, o requisito volumétrico, né, é o critério de projeto, né, que assegura que o volume efetivamente utilizável do maçalote seja suficiente para compensar a contração volumétrica, né, total do metal durante a solidificação, né, evitando a formação de rechupes e porosidades internas. Então, aqui, né, a minha equação, né, para mim calcular aqui, no caso, o volume do meu rechupe, né, que é a falha que vai dar no meu maçalote, né, seria o meu VR, que seria o volume total do rechupe. Então é igual que o volume da peça mais o volume do maçalote, né, e o meu coeficiente global de contração volumétrica, né. Isso aqui, né, esse coeficiente vai depender da liga, né. Então tem for- foram feitos alguns estudos, né, que é de forma empírica, né. Então a literatura traz algumas tabelas, né, com esse coeficiente aqui que a gente pode estar usando nas equações, né. Então, o fenômeno, né, metalúrgico ilustrado, né, então eu tenho a minha contração líquida, né, e a minha contração de solidificação, né. E eu tenho a minha eventual, né, dilatação do molde, né, que seria o meu efeito secundário, né, principalmente quando não tenho um molde rígido, né. Então, a soma dessas variações, né, gera um déficit volumétrico, né, final que precisa ser compensado, né. Então, se não houver metal líquido suficiente, forma-se rechupe, né. Então, esse 3 aqui, né, seria um molde não rígido, né. Então, quando eu vaso o meu metal, né, as paredes do molde tendem a se deformar, né. Então, eu vou ter um volume maior, né, na minha peça. Então, eu preciso calcular isso no meu maçalote, né. Então, o RTA, né, ele garante que o maçalote se solidifique por último, né. Então, seria meu modo térmico, né. E o RVA, né, então ele responde a pergunta se existe metal suficiente para preencher o volume que encolheu, né. Então, se não houver mesmo com gradiente térmico correto, pode aparecer o quê? Porosidades, né, rechupe concentrado e microporosidade, né. Só uma analogia, né, então imagina a gente aqui encher um balão, né, que depois murcha 4%, né. Então a gente precisa ter, né, esse 4% de ar extra disponível, né. Então se não tiver, ele vai ficar o quê? Deformado. Então isso aqui é o meu coeficiente, né, global de contração volumétrica por tipo de liga, né. Então isso aqui é uma tabela, né, então que eu utilizo, né. Então aqui tem vários materiais, né, aço e ferro, né. E aqui seria o meu superaquecimento, né. Então se eu tenho um superaquecimento acima da minha temperatura líquida, né, de 50 e de 150, né. Então eu vou usar essas constantes aqui, né. Por exemplo, no meu caso aqui de ferro, né, que eu trabalho mais com ferro, então aqui tá, eu vou usar essas constantes aqui, ó. Então, para mim também medir a minha eficiência, né, do meu maçalote, né, então nem todo o volume do maçalote é útil, né, para alimentar, né. Então o maçalote também ele se solidifica, né, a parte que solidifica também, solidificando de alimentar totalmente, vira, vamos chamar de um metal morto, né. Então ele não participa da alimentação, né? Só a parte líquida, né, até o fim será o meu volume útil, né? Então o meu rendimento, né, é meu VR, né, que seria o meu volume aqui do total de rechupe, né? Então eu vou substituir aqui na fórmula aquela equação e o VM, meu volume do maçalote. Então assim, eu vou calcular o meu
rendimento desse meu maçalote, né? Então, aqui, né, quando eu vou calcular esse meu rendimento, né, então também existe aí uma variável que a gente deve considerar no cálculo, né? Então, isso aqui também acredito que é de forma empírica, né, que traz nos livros, né? Então, o volume do maçalote, né, ele pode ter um ajuste de até 2% para cada 100 graus de superaquecimento, né? Então, quando o metal é vazado com temperatura acima da temperatura líquida, né, ele é superaquecido, né? Então, geralmente ali eu aqueço o metal a 1500 graus, por exemplo, aí, né? Então, ele vai estar bem acima da minha temperatura líquida, né? Então, a contração volumétrica total aumenta, né? Então, se eu tenho uma temperatura mais alta, né, eu vou ter uma contração volumétrica maior, né? Então, por isso que é ideal, né, sempre quando vazar uma peça, né, tentar vazar na menor temperatura possível, né? Desde que não afete outras variáveis que podem acontecer na peça, né? Pode acontecer outras falhas, né? Tipo, o metal frio na peça, algo assim. E como consequência, né, o requisito volumétrico de alimentação precisa ser corrigido, né? Então, eu preciso considerar, né, esse meu superaquecimento no meu cálculo para mim calcular o meu requisito volumétrico, né? Então, só um exemplo aqui, né, de superaquecimento, temperatura de vazamento menos a líquidos, né? Então, o líquido do ferro fundido, né, aproximadamente 1150. A temperatura de vazamento, vamos considerar aqui 1450 para esse exemplo, eu tenho um superaquecimento aqui de 300 graus. Então, eu tenho que calcular aqui quantos por cento, né? Se é a cada 100 graus, né? Tem que calcular 2. Então, aqui vai dar em torno de 1150, 3%, né? 2, 4, 6 e 6% ali no meu cálculo. Então, por que o superaquecimento aumenta a contração, né? Porque o metal, né, ele vai precisar perder mais calor até começar a se solidificar, né? E durante o resfriamento, né, no estado líquido, ele já sofre contração térmica. Quanto maior a temperatura inicial, né, maior o volume inicial. Então, logo maior será o encolhimento total, né? Então, o RVA, né, ele precisa compensar a minha contração líquida, minha contração de solidificação e a contração adicional por superaquecimento. Então, o que significa os 2% ali, né, uma regra prática de engenharia, né, indica que é para cada 100 graus acima da minha temperatura, base de cálculo, né, deve-se aumentar o volume de alimentação em precisamente 2%. Só um exemplo aqui, né, tem uma peça com 1000 centímetros cúbicos, né, a contração estimada de 4%, o volume necessário seria 40 centímetros cúbicos, né. Agora, supondo que eu tenho um superaquecimento de 200 graus, vou ter a minha correção, né, que seria 2%, né, vezes 2, 4%. Ou seja, a contração efetiva, né, pode subir de 4 para 8%, né. Então, o meu volume, né, que eu precisava antes, que era de 1000, né, então ele vai aumentar aqui, ó. Então, percebo que o volume de alimentação praticamente dobrou. Então, a equação final, né, do meu RVA, né, que seria o requisito volumétrico da alimentação, né, então ela se dá por VM, né, que seria meu volume geométrico do maçalote, né. Então, aqui é meu volume. Eu tenho o VP, que seria o volume da minha peça, né? O meu C, que é a minha constante, né? Que eu olho lá naquela tabela. O N, que é a eficiência do meu maçalote, que também é feito pelaquela equação que a gente viu no slide anterior, né? Menos o meu C, que seria também o meu coeficiente, né? Então, essa equação, né? Ela junta tudo, né? A metalurgia, a contração, né? Geometria, volumes e a solidificação, que seria a eficiência, né? Então, o que que essa equação está me dizendo, né? Uma salote só funciona se o volume efetivamente líquido que ele fornece for maior ou igual ao volume que a peça perde por contração. Ou seja, que é o metal que uma salote consegue fornecer, né, ele tem que ser maior ou igual ao que a peça precisa. Porque se ele for menor, né, posso ter falhas, né, principalmente de rechupes na peça. Então aqui, né, é uma tabela também, né, que se encontra na literatura, né, sobre o N aqui, né, que seria a minha eficiência do meu maçalote, né. Então já vemos tabelas prontas, né? Então quando eu tenho uma salote cilíndrico, né, comum em areia, que seria esse caso, né, que seria, eu vou moldar minha peça, né, eu tenho aqui, então, só fazer um desenho aqui. Então eu tenho a minha peça aqui, né, eu vou ter uma salote comum aqui, né, por exemplo aqui do lado, né, vai estar aqui
Volto por areia aqui, né? Aqui é a minha bacia, mais ou menos, né? Teria que fazer uma quebrinha aqui. Então esse aqui seria meu maçalote comum, né? Então o rendimento, né, que se usa para esses maçalotes é de 14%, né? Então, então veja aqui que podemos chamar que é um rendimento, né? Se comparar com os outros, baixo, né? Porque eu uso uma salote comum, né? Então vou ter que, aqui é meu molde, né? Vou ter areia aqui no contorno dele, aqui, né? Então esse seria uma salote comum, né? Aí eu tenho meu maçalote esférico, né? Então eu uso o meu N lá, né? Que seria 20%. O maçalote aquecido pelo ataque, né? Que seria aqui, né? Então aqui, vamos imaginar que eu vou vazar minha peça aqui, né? E vou ter meu maçalote aqui do lado, né? Então o que que está dizendo que esse maçalote aqui? Tá meio ruim o desenho, mas acho que dá para entender. Então aqui eu tenho o meu canal, né? Aqui e aqui vamos imaginar que eu tenho meu funil de vazamento, né? Então o metal vai vazar por aqui, vai vir por aqui pelos meus canais, né? O sistema aqui eu não tenho filtro, né? Vai entrar pelo maçalote, o maçalote vai preencher a peça, né? Então esse meu maçalote, né, aquecido pelo ataque, né? Ele tem uma eficiência aqui, né, de 20%. Veja que é maior aqui, né, que esse maçalote comum aqui, né? Então seria isso aí que, então a gente fala, a prática seria um maçalote quente, né? Ele vai estar trabalhando quente, né? E caso tiver um maçalote aqui, né, ele vai ser eficiência de 14%, e esse aqui seria o que? Um maçalote frio. Esse outro caso aqui, né, então seria um maçalote coberto com a cobertura isotérmica, né, que seria aqui, ó. Então é um material isotérmico, né, que tu após você vazar a peça, né, lembrando que aqui, né, esse meu maçalote tem que estar aberto, né, aqui no molde, né. Vou fazer aqui de cá o desenho aqui. Esse meu maçalote, aqui é minha peça, né? Vou imaginar que eu tenho um maçalote aqui, ó. Tem esse meu maçalote aqui e tem esse meu maçalote aqui, né? Então o que acontece? Vamos imaginar que eu vou vazar a minha peça por esse maçalote, né? Então o metal vai entrar por esse maçalote tem que estar aberto aqui, né? Então aqui é meu molde, né? Ele tem que estar aberto aqui, né? Essa superfície aqui tem que estar em contato com o ar, né? Para quê? Para quando eu vazar a minha peça, eu jogar esse pó isotérmico aqui, né? Para ele não se solidificar muito rápido, né? Porque ele vai estar em contato com o ar aqui, né? Ele vai formar uma casca rápida aqui, né? E tende a se solidificar. Então, eu não vou ter a atuação da minha pressão, né? Atmosférica aqui, né? Que ele vai estar aqui sólido já, né? Então, é para isso que a gente usa esse pó isotérmico, né? Então, uma salote aqui em molde rígido, né? 28, 26,5% aqui, né? Que seria meu molde rígido, né? Somente moldes de resina, cold box, né? Então, eu tenho aqui meu molde rígido, né? Porque quando é o molde, vou pôr um molde não rígido, né? Vamos dar um exemplo de areia verde, né? Que não é bem compactado, né? Então, o que acontece? Posso acontecer dessas paredes minhas, o que? Deformar aqui, né? Principalmente em ferro, né? Que eu tenho muita expansão, né? Então, ele não aguenta o molde, né? Ele vai se deformar, né? Então, nesse caso aqui, se eu tenho um molde rígido, né? Eu uso 28, 26,5%, né? Com luvas isolantes, né? Aí eu vou ter uma eficiência melhor, né? No meu maçalote aqui, né? Que eu tenho essa luva aqui, né? É um material isolante, né? Ele não vai deixar o meu metal esfriar tão rápido, né? Então eu tenho uma eficiência maior. E se eu uso uma luva exotérmica, né? Que é o mesmo tamanho, vamos dizer aqui, só que esse material ele é exotérmico, né? Então eu tenho uma eficiência maior, né? Aqui eu tenho esse vídeo aqui no meu canal, né, sobre luvas isolantes isotérmicas, né, que eu mostro lá, né? Só pesquisar lá. Se pesquisar por isso aqui, tu vai achar no YouTube. Que só um vídeo que eu fiz, né, sobre a luva isolante e a luva isotérmica, né?
Então, e no vídeo lá se mostra, né, que o, o que que acontece, né? Quando eu jogo o metal em cima dentro dessa luva, né, o metal vai ficar líquido por mais tempo e quando eu vazo nessa luva isotérmica, né, a gente vê uma reação que acontece, né, e ela vai deixar esse metal líquido por mais tempo, né? Por isso essa luva ela é mais eficiente, né? Aqui, né, alguns exemplos de luvas, né, que eu posso estar usando aí. E no mercado tem vários tipos, né? Inúmeros tipos aí, né? Tudo vai depender da tua aplicação, né? Ela, a luva, ela tem um custo, é claro, né? Mas aí precisa ser calculado, né? Isso, né? Se às vezes o pessoal comenta, ah, mas usar luva é mais cara, mas o que é mais caro? Tem que se fazer essa pergunta, né? Às vezes eu posso usar uma luva com um diâmetro menor, né? Vou ter um rendimento metálico maior, um rendimento metalúrgico maior, né? Eu vou talvez trabalhar com uma seção do meu maçalote menor, eu vou reduzir tempo de quebra, de acabamento, né? Então isso tudo precisa ser olhado, né? Essa luva também, nesse material da luva aqui também, né? Ele vai estar em contrato com a areia, né? Então precisa verificar também, né? Que pode gerar outros problemas se for em excesso, né? O defeito que o pessoal conhece como olho de peixe, né? Manuseio da luva, armazenamento. Então tem que se olhar, tem que se botar tudo na ponta do lápis, né? Para ver se é viável ou não, né? Eu particularmente eu trabalho muito com luva, né? Aí precisa ser analisado, né? Projeto a projeto, né? Se é também uma peça que tem um grau de sanidade muito alto, né? Que eu preciso fazer um, um raio-x na peça. Então, luva é mais adequado, né? Então, com esses princípios, né, afeta a qualidade final, né? Então, se o meu RVA não for atendido, né, o meu RTA, né, que seria meu requisito térmico, pode estar correto, né? O gradiente térmico pode existir, né? Mas mesmo assim ocorre o quê? Pode ocorrer porosidade central, né? Rechupe, densidade reduzida, né? Então, o RVA é o que garante sanidade volumétrica real, né? Então, o meu RTA, né, é quem solidifica por último, né, que seria a questão do módulo, né? E o meu RVA, né, se existe volume suficiente de metal, né? Então, o RTA, né, é quem solidifica por último e o RVA é se existe volume suficiente, né? Então, aqui, né, o próximo passo que a gente vai ver depois, né, o RTA, o RVA, né, e tem a minha distância também, né, de alimentação, né, que eu vou estar vendo depois, no próximo vídeo, né? Entender quanto a expansão grafítica altera esse meu RVA. Então, seria isso aí.